se pegar vários setores aqui, veremos que tem muito papel chamando oportunidade. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, aquele espaço que trocamos a nossa ideia do que aconteceu durante a semana, damos uma repassada nos índices, tentamos projetar algo e, obviamente, eu não poderia deixar de dar os recados, e essa semana tem bastante recado para vocês, porque estamos com muita atividade na próxima semana aqui na Focalize. Vocês já sabem, né? Segunda-feira, Mestres da Gestão com o Marcos Saravalli. Link aqui embaixo para se inscrever, imperdível, nosso oráculo de Delfos, colocando a sua opinião sobre tudo que está acontecendo no mercado e, ao mesmo tempo, eu sempre tento arrancar dele as pimentinhas para 2022. O evento é gratuito, vai ser aqui pelo YouTube mesmo, e você, como sempre, é meu convidado especial. Segunda e terça, o Júlio vai dar 2 aulas, na segunda e na terça, não, desculpa, terça e quarta-feira o Júlio vai dar aulas sobre oportunidades de alocação em diversos tipos de ativo, também é gratuito para quem estiver ao vivo. Então não vai ter gravação desse evento, então também link de inscrição aqui embaixo para vocês. E lembrando, já tinha falado na semana passada, sexta-feira estarei com um economista da Levante, uma das principais casas de research, passando uma visão macro para nós em relação ao que vai acontecer em 2022. Esse é um evento fechado para a nossa mentoria, mas se você tiver interesse em participar, é só se cadastrar na Focalize, pedir liberação, você entra também como nosso convidado. Então, muita informação para vocês, tudo gratuito, e é sempre um grande prazer tê-los aqui com nós. E pois é, né, pessoal, o que aconteceu nessa sexta-feira? Nosso índice vinha lá devagarinho, né, tentando recuperar, estratégia de colocar meu gráfico aqui para vocês, tentando buscar uma recuperação. Eu até tinha deixado desenhado de propósito aquele gráfico da minha expectativa. Eu disse, olha, acho que vou ficar um pouco de lado, dar uma aliviada nos indicadores, pode voltar a corrigir, fazer essa movimentação ainda dentro da tendência de queda. Só que a notícia que saiu de ontem para hoje, da violência dessa nova variante do Covid, ou seja, esse troço não para de assombrar, né? É inacreditável, né? Eu já tinha virado essa página, para falar a verdade, e praticamente não dá para acreditar que a gente está voltando a falar disso, está se voltando a falar em lockdown já em alguns lugares na Europa. E eu falei com uma pessoa, amiga minha em Portugal, dizendo que recebeu uma instrução da empresa, vai voltar para home office de novo. Eu disse, meu Deus do céu, então o troço não termina. E aí o que acontece, né? No dia de hoje, e eu já vou mostrar para vocês que esse comportamento de preços em relação à Bolsa Brasileira é meramente sistêmica, não tem nada a ver com a gente. Vou mostrar a taxa de juros dando uma recuada e vou mostrar o que aconteceu principalmente nas bolsas dos Estados Unidos e o índice do medo, né? Então, vínhamos nos recuperando, subindo devagarinho pela escada e hoje desce de elevador. Olha só o que aconteceu com o VIX. Deixa eu colocar o gráfico do VIX. Olha só. Vocês conseguem visualizar onde é que foi parar? Acima já dos 26 mil pontos. Então, já fazia algum tempo que não tínhamos uma reação tão negativa. Vou colocar o gráfico para vocês do S&P. E olha só o que acontece com os preços lá, né? Também sofreram uma pressão vendedora bastante expressiva. E quando voltamos aqui para a nossa bolsa e colocamos o DI, que é uma referência dos ânimos internos, né? Então eu sempre gosto de olhar a taxa de juros para ver como é que as coisas estão se comportando em relação às expectativas da nossa. Olha só o que está acontecendo com a taxa de juros. Está alta ainda? Está alta, sem dúvida nenhuma, mas claramente começa a aliviar. Se pegarmos, vocês devem lembrar que eu venho falando da curva de juros intermediária já há alguns vídeos aqui para vocês. E salientando que essa curva entre 23 e 26, ela estava muito mais obtusa, ou seja, ela estava pagando até taxas mais altas que a taxa longa. E esse processo ficou até mais claro. O que nos indica que a gente ainda sofre uma pressão no curto prazo com a expectativa da subida da taxa Selic, mas já para 2024, 2025, volta-se a ter uma expectativa de taxa de juros menor. Então, isso tudo, aliado a alguns processos que estão começando a andar dentro do Brasil, ainda está tramitando a questão da PEC dos precatórios, negociação do governo, tudo mais,
mas os ânimos já estavam mais calmos. Tudo isso ainda aliado a uma bolsa extremamente barata aqui no Brasil. Deixa eu voltar para o gráfico aqui para vocês. Eu queria chamar a atenção de vocês em relação novamente ao IFR. Deixa eu botar o Ibov aqui. Olha só, terceira semana consecutiva de divergência, ou seja, os preços eles fazem mínima e o indicador não faz mínima pela terceira semana consecutiva. Isso normalmente é um sinal, no mínimo, para ficarmos atentos. E se pegarmos vários setores, principalmente os que mais apanharam, vamos pegar o exemplo do setor de varejo, pegar empresas como Magalu, Via Varejo, olhar o preço que estava lá no Covid e olhar o preço que está hoje, esses preços não fazem até sentido. Lá no Covid se entende. Existia uma dúvida em relação ao que poderia acontecer com o mundo, o que poderia acontecer com o consumo, e aí o mercado simplesmente atira e depois corre com algo atrás. Mas não faz sentido os preços hoje estarem no mesmo patamar de lá, tendo Black Friday, tendo Natal pela frente e tendo geralmente um trimestre onde a gente sabe que as vendas entram em pico. Então, isso é só um exemplo. Se pegar vários setores aqui, veremos que tem muito papel chamando oportunidade. E muito mais pelas questões políticas, estavam sob uma pressão desses preços. Então, existe uma diferença muito clara entre preço e valor. Uma coisa é quando o valor está alinhado com o preço. E nesse momento, claramente, vários setores, várias empresas estavam com esse desalinhamento. E aos poucos, os indicadores começavam a dar sinais que talvez estivéssemos próximos de fundo. Mas qual é que era o meu receio? Qual é que era o meu medo? Eu também já falei em outros vídeos aqui para vocês. Não aproveitamos o trem do mundo, né? As bolsas mundiais, a maioria das bolsas fazendo topo, e a nossa uma das piores performances do mundo, na verdade. E a partir do momento que começa a ter pressão externa, talvez a gente ainda não tivesse fluxo suficiente ou força suficiente para segurar esse movimento. Bom, ainda não se sabe, hoje é o primeiro dia de impacto um pouco mais negativo em relação à questão dessa variante. Semana que vem teremos mais informações, se a vacina é eficiente ou não é, se realmente alguns países adotarão medidas um pouco mais drásticas. Então, acho que isso ainda tem variantes na próxima semana para a gente ficar bastante atento. Um outro item que eu queria mostrar para vocês aqui, que me chama a atenção, olhando para o gráfico, deixa eu botar o gráfico semanal. Então, sempre são pequenas pistas, né? E eu gosto muito de observar o IFR, principalmente nos extremos dele. Então, a gente olha só os extremos. Vamos voltar bastante tempo aqui. Quando está sobrecomprado, ele está aqui em cima. Quando está sobrevendido, ele está aqui embaixo. Raramente, muito raramente, no semanal, esse patamar aqui, ele é furado. Né? Então, nós estamos muito, mas muito próximos, né, de um patamar de suporte histórico do índice de força. O que também indicava a possibilidade de estarmos em região muito próxima de suporte gráfico, aliado à questão de preço-valor que eu acabei de dizer. Então, você olha para o preço das empresas, não está condizente com o fundamento, não está condizente com o momento de venda de mercado que ela está, muito mais por questões, por mazelas internas, muito puxado pela política. E, ao mesmo tempo, isso indicava que poderíamos estar diante de oportunidades, principalmente para médio e longo prazo de posicionamento. Então, talvez esclarecido, ou quando ficar um pouquinho mais claro para a gente o que pode acontecer na questão dessa variante nova, se isso vai ser só um rompante ou se realmente temos que tomar mais cuidado, talvez tenhamos alguma reação positiva. Caso contrário, se o movimento se estender, deixa eu voltar aqui para o nosso gráfico diário, vou botar o gráfico diário aqui para vocês, talvez ainda tenhamos uma pressão vendedora um pouco mais forte, mais um pivô de baixa, e aí talvez percamos esses 100 mil pontos, que seria bastante ruim, principalmente para ativos que já apanharam bastante no nosso principal índice. E a título de curiosidade, eu quero mostrar uma imagem aqui, até uma provocação que um grande gestor de fundos do Brasil postou esta semana, ligados aqui ao elemento da
da expectativa do pico da taxa de juros no Brasil, com movimentos de reação compradora, né? Então, quando vocês olham essa primeira bola aqui, deixa eu botar aqui para vocês, essa primeira bola, quando tínhamos lá em 2008, foi o pico da taxa de juros, tivemos a retomada dos preços. Aqui em 2015 para 2016, quando tivemos o último pico da taxa de juros, começou um movimento de queda da taxa, tivemos uma reação bastante significativa dos preços. E nesse momento, tendo em vista, talvez tenhamos atingido aqui o patamar de expectativa da taxa de juros, principalmente o que nos mostra a curva de 4, 5 anos para frente, no juro futuro, e os juros começarem a dar uma cedida a partir desse momento aqui, talvez, por estarmos num suporte gráfico, por vários ativos estarem nos dando demonstração que podem estar baratos, quem sabe, né, a título até de brincadeira, não estaríamos aqui diante de uma nova oportunidade de reação positiva no nosso índice. Isso aqui é só uma ilustração, uma brincadeira que eu trouxe para vocês, só para tentar corroborar com a tese que a bolsa ainda continua bastante barata. Pessoal, eu dei uma entrevista para o André Fogaça do Gui Invest essa semana. Eu postei o vídeo aqui para vocês também, ficou muito bacana, um bate-papo super descontraído sobre como construir renda passiva com os ativos. E já está aqui no canal, vocês estão convidados a assistir também. Acho que ficou bem legal o nosso bate-papo. Bom, se você está com alguma opinião diferente da minha, gostaria de colocar aqui, o espaço é seu. Eu sempre gosto de receber os comentários aí em relação às suas expectativas também. Se vocês estão visualizando algum tipo de oportunidade ou se estamos diante de um grande risco, né, de algo em relação ao Covid retomar uma agenda mais drástica nos outros países, e obviamente vai contaminar, não tem como, né, vai contaminar aqui, e aí, quem sabe, percamos aí os 100 mil pontos, e aí tenhamos aí um derrame ainda maior em relação aos preços ativos de risco, né. Eu ainda continuo esperançoso, né, talvez tenhamos aí novidades diferentes na próxima semana, tendo em vista outros aspectos que não foram esses de hoje, esse aspecto sistêmico, que claramente contaminou os preços hoje, talvez possamos apostar aí em alguma recuperação. Opina aqui para mim, gostaria de ouvir a sua opinião. Então, relembrando, pessoal, segunda-feira, Marcos Saravalho aqui no YouTube, nosso oráculo, vamos falar de oportunidades em ações para 2022. Terça e quarta, Júlio dando aula de alocação, também liberado aqui para vocês. E na sexta-feira, se você quiser participar, é fechado, mas eu libero aí você como convidado, economista da Levante, projeções econômicas para 2022. Não poderia ter uma semana mais adequada para uma agenda tão cheia, né? Então, pessoal, desejo a todos um ótimo final de semana. Se gostaram, dão seu like, assinem o canal, compartilhem e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!